...1978 foi um ano extraordinário para o fã de Kung Fu. A 36ª Câmara de Shaolin, 5 dedos de violência, punhos de serpente, clássicos que deixaram os fãs completamente hipnotizados. Mas houve também um outro filme naquele ano que não era nada disso. Não era uma história séria sobre superação, não era uma explosão violenta gráfica, não era uma explosão de violência coreografada, era quase uma comédia, mas também com ação. Estamos falando de O Mestre Invencível, o filme que colocou esse subgênero de comédia de Kung Fu no mapa e transformou Jack Chan de um imitador de Bruce Lee em um ícone global. Jack Chan é famoso por se machucar em filmagens, né? E em O Mestre Invencível não foi uma exceção. Na luta final contra Huang Jianli, Jack Chan sofreu um golpe tão duro na cabeça que danificou o osso superciliar, a estrutura óssea da sobrancelha, quase causando cegueira. O chute de Huang foi tão poderoso que, ao perceber a gravidade do que tinha feito, ele simplesmente se recusou a fazer mais tomadas daquela cena, uma das lutas mais lendárias do cinema, que quase custou a visão do protagonista. E sim, né, Jack Chan é muito bom por isso também, muito respeitado por fazer as suas próprias cenas de ação. O diretor Yuen Woo-ping hoje é associado a Matrix, a Kill Bill, O Tigre e o Dragão, mas O Mestre Invencível foi apenas o seu segundo trabalho como diretor. Seu início tinha sido em Punhos de Serpente, lançado no mesmo ano de 1978, 2 filmes no ano só e ambos se tornaram clássicos do gênero. E falando de Punhos de Serpente, tinha sido um sucesso respeitável, arrecadando mais de 2.700.000 nas bilheterias de Hong Kong, mas O Mestre Invencível foi numa outra dimensão. Arrecadou mais de 6.700.000 dólares lá em Hong Kong, se tornando o filme mais popular de Hong Kong em 78, e ainda quebrou recordes na Malásia, em Singapura, e ninguém esperava por isso. Yuen Siu-chen, que interpretou o mendigo So, o mestre de Jack Chan no filme, tinha 66 anos durante as filmagens. Um veterano das artes marciais e dos cinemas, mas a sua idade ali na época não permitia que ele realizasse aquelas cenas de ação mais exigentes, então ele foi dublado por seus filhos, e o ator inclusive veio a falecer em janeiro de 1979, pouco tempo depois de terminar as filmagens. Falando do estilo de luta de Jack Chan para esse filme, pode até parecer uma invenção criativa, né, para as telas, mas é baseado numa arte marcial real, chamada Hui Quan, conhecida popularmente como o punho bêbado. Na vida real, os praticantes não consomem álcool, eles treinam durante anos para replicar com precisão os movimentos de uma pessoa embriagada, desenvolvendo o equilíbrio e o controle corporal de uma forma excepcional. E o lema é entrar num estado mental de embriaguez sem se embebedar de verdade. Suas origens remontam à antiguidade, com conexões às tradições budistas e taoístas. O filme até veio com um aviso: praticar o punho bêbado sob efeito real de álcool é extremamente perigoso e pode causar danos sérios. Falando do vilão, Thunder Leg é interpretado por Huang Jianli, amplamente conhecido pelos fãs do cinema de Kung Fu como o Rei dos Chutes. E esse título foi conquistado pela velocidade, pela precisão, pela potência, absurdamente extraordinário em suas técnicas de chute que foram exibidas em dezenas de filmes durante a era dourada do cinema de ação em Hong Kong lá nos anos 70 e 80. E suas lutas contra Jack Chan em Mestre Invencível e Punhos de Serpente são consideradas alguns dos confrontos mais icônicos desse gênero. Na luta final contra Thunder Leg, o personagem de Jack Chan está sendo derrotado. Percebendo então que os estilos que ele conhece não são suficientes, ele improvisa um novo estilo bêbado, mais agressivo, mais pessoal, mais seu. É o 8º estilo bêbado que foi improvisado e que lhe deu a vitória. E é o momento em que o filme passa uma mensagem, né, em que a geração mais nova não deve apenas herdar as tradições, deve misturá-las com suas próprias identidades e até superá-las.
Os treinos mostrados no filme não eram encenações, eram reais. Condicionar as mãos batendo em objetos duros, desenvolver o equilíbrio andando em postes finos, alongamentos dolorosos, abdominais pendurados de cabeça para baixo, enquanto enchia um balde com 2 copos minúsculos. Tudo isso foi feito de verdade por Jack Chan. O suor e a dor visível nas suas expressões faciais não deixam ele mentir. Era um cinema que priorizava a habilidade física real sobre os efeitos especiais. Uma época incrível. Wong Fei-hung é um herói folclórico chinês real, que historicamente é retratado como sábio, como sério, como nobre, mas o filme O Mestre Invencível subverteu essa imagem ao retratá-lo como um jovem preguiçoso, impulsivo, indisciplinado, desobediente ao pai e forçado a treinar sobre a tutela do mendigo Sou, que era severo. Foi uma escolha radical, mas que funcionou perfeitamente, porque transformou o personagem muito mais humano e identificável para o público jovem, e foi o veículo ideal para aquela personalidade cômica única de Jack Chan. Na época da produção, Jack Chan não esperava que esse filme fosse além do mercado de Hong Kong. Ele via O Mestre Invencível como uma produção local, de baixo orçamento. Um experimento pessoal para encontrar o seu próprio estilo. O sucesso global o surpreendeu grandemente. Quando o mundo respondeu, ninguém estava preparado. E a influência de O Mestre Invencível foi muito forte aqui no cinema ocidental de ação e foi além do cinema também, chegou aos videogames. O personagem Lei Wulong da série Tekken é uma homenagem direta ao estilo de luta de Jack Chan no filme. Borai Cho da franquia Mortal Kombat é um mestre bêbado, obeso, claramente inspirado também nesse universo. O filme também furou a bolha para os mangás. Akira Toriyama, criador do lendário Dragon Ball, também já admitiu diversas vezes que O Mestre Invencível foi uma das suas maiores inspirações para a criação de Dragon Ball. Ao lado de Operação Dragão de Bruce Lee e do romance chinês A Jornada para o Oeste, Toriyama nunca teria criado Dragon Ball, segundo ele, se não tivesse assistido a esses filmes. Inclusive homenageou o filme quando o Mestre Kami se disfarça de Jack Chun e tenta usar o estilo do punho bêbado contra Goku. Lançado em 1994, O Mestre Invencível 2 é considerado por muitos um dos melhores filmes da carreira de Jack Chan, e nessa sequência eles se envolvem em uma conspiração de contrabando de artefatos chineses comandada por estrangeiros e precisa usar novamente seu lendário estilo de luta do punho bêbado para proteger o seu país, com cenas de ação novamente impressionantes, coreografias muito criativas e uma das lutas finais mais elogiadas da história do cinema de artes marciais. O filme se tornou um clássico absoluto do gênero e muitos até consideram melhor do que o filme original. Então é um filme muito marcante para o cinema de ação. Se você já assistiu, quero saber todas as suas opiniões nos comentários. Deixe também o seu like se curtiu o vídeo, se inscreva no canal se você for novo por aqui, ative o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos e até o próximo vídeo!